Pronto. Então, bom dia a todos, pessoal. Vamos começar a aula de hoje. Vamos falar sobre divulgação científica. Vamos falar sobre comunicações em congressos e principalmente as comunicações para o público leigo. A gente divulga a nossa pesquisa através de um artigo científico, né? Quer dizer, esse é o produto final normalmente, mas às vezes antes da publicação científica, antes do artigo mesmo aberto, a gente leva informações para os congressos, através de apresentações orais ou posters, e essa comunicação também ela é válida, porém a gente tem que ter cuidado de não dedicar demais tempo para isso e perder o timing ou o investimento de tempo em cima daquilo que é mais importante, que é o artigo científico. Então, normalmente, a gente escreve, né, e participa da confecção desses dois primeiros itens, mas a divulgação científica para o público geral, ela acaba sendo feita ou pelo jornalista ou raramente pelo cientista. E essa divulgação, ela vai em texto, ela vai em imagens, em vídeos, e aí vamos percorrer como fazer isto, né? Então, existe uma diferença entre scientific writing e o science writing, né? Escrita científica e escrever sobre ciência. Um é feito pelo cientista, teoricamente, né? A escrita sobre ciência pelo jornalista. Mas a gente vai falar um pouco também do porquê que é importante a gente fazer a gente mesmo aprender a escrever. Né? Eu só mutar aqui, ó. O pessoal se conhecer, tal, para já ter um contato, né? Como nós estamos de quarentena, o pessoal já ia talvez para o escritório, então a gente já vai. Vou ativar o som aqui, só pessoal. Pronto. Voltando aqui, compartilhamento da tela. Vocês estão vendo a tela ou não? Não, agora sim. Agora voltou. Voltou, né? Então, o cientista, né, o pesquisador, ele deveria escrever sobre ciência para o público leigo também, né? Não só para o público técnico, mas para o público leigo também. E aí a gente vai ver uma série de debates que existem na ciência, né? Por exemplo, a raça humana é um fenômeno social ou biológico? A mudança climática é algo que provém do planeta ou tem influência do homem? O déficit de atenção é uma doença ou é uma invenção? O suicídio assistido é algo que a pessoa pode ter direito ou deve ser proibido? E nós vemos nas ciências que não existe uma conversa entre as áreas, né? Não existe uma comunicação forte entre cada um dos blocos das diversas áreas, e nas ciências da vida, né? Na medicina, na biologia, isso também ocorre. Então, a gente parte também de um princípio de dificuldade de conversa entre áreas, né? Então, se nós mesmos, na ciência, não conseguimos conversar ou ter uma linguagem, às vezes, única, né? E não ter consenso também, imagina como essa confusão é traduzida para o público leigo, né? Então, a gente tem que ter cuidado também na maneira de divulgar as informações. Existem controvérsias, né, que são naturais, e a imprensa também gosta e se aproveita disso. Então, várias comunicações aí sobre atrito entre cientistas já foram feitas
E o que é natural, né? Acho que os debates também em ciência também devem ser divulgados e divididos com o público. Uma coisa interessante é a percepção da população sobre a ciência. Então, aqui a gente tem em verde o que o cientista acha. Então, os cientistas, em 80% dos casos, acham que a ciência facilitou a vida das pessoas, melhorou a saúde das pessoas, melhorou a alimentação das pessoas e também teve um aspecto positivo da ciência sobre o ambiente. Agora, existe uma diferença na percepção entre o que os cientistas acham e o que a população acha. Então, esses números aqui são a porcentagem e a diferença entre opiniões, né? Então, por exemplo, a comida geneticamente modificada é segura? Os cientistas acham que sim, e só metade, ou melhor, a diferença de porcentagem é de 50% em relação ao que o público leigo acha sobre isso, né? Quer dizer, a percepção que o público tem é que a comida geneticamente modificada não é segura, né? Em relação ao uso de animais em pesquisa, os cientistas são favoráveis, o público leigo menos. Que a comida deve ser tratada com agrotóxicos ou que as mudanças climáticas são causadas pelo homem. Então, existe uma desproporção entre as opiniões e as verdades e as crenças que os cientistas têm e que a população tem. E existem questões também centrais assim do entendimento das coisas, né? Por exemplo, esse tema do criacionismo, né? Então, os seres humanos se desenvolvem de outras espécies ou já foram criados como humanos. Então, em azul, aqui as pessoas que acham que é verdade, tá? Que os seres humanos se desenvolveram de outras espécies. E em verde está quem acredita no criacionismo, né? Que os humanos foram criados como humanos já. Então, você vê que 40% dos americanos são criacionistas, né? Você vê na Dinamarca, Suécia, que a grande maioria da população, 80% da população, não é criacionista. E se a gente olhar também, né, olhando a população americana, tá, baseado na crença, na religião das pessoas, você vai ver que os judeus, hindus, budistas, os não afiliados, eles têm uma proporção muito maior, né, de acreditar que de serem evolucionistas versus evangélicos, mormons, testemunha de Jeová, que são essencialmente criacionistas, né? Mas na média o americano ele é quase meio a meio criacionista evolucionista, né? E aí nós temos coisas do tipo a importância do ovo na dieta ou na saúde, né? A influência do glúten, do leite, existem uma série de ondas aí também, né? E também o que a gente enfrenta muito, as fake news, né? Um monte de informação que é divulgada, não só na imprensa, às vezes a imprensa passa isso também, mas principalmente em redes sociais, né? Então, a gente tem que ter um cuidado especial. A nossa pesquisa também pode ser usada nesse tipo de informação, né? Então, a comunicação tem que ser bem precisa nesse sentido. A imprensa, ela gosta de divulgar certas coisas, né? Então, olha essa matéria aqui. Os israelenses prometem achar a cura do câncer em 1 ano. O que os médicos pensam? Então, saiu uma notícia de que um grupo de cientistas israelenses
estava perto de encontrar a cura completa para o câncer, e isso gerou uma certa animação e uma divulgação dessa informação. Mas os médicos, os oncologistas, os pesquisadores falaram que não era bem assim, né? Que não é que está tão perto assim, não, né? Claro, tem uma série de cânceres com taxas de cura, sim. Já é possível curar uma lista razoável de tipos de câncer. Mas aqui ele está falando de encontrar a cura completa para o câncer, né? E em um ano. Então, e aí, no resumo da notícia, eles colocam aqui, em resposta por e-mail ao UOL, diretor da empresa israelense não forneceu informações sobre o tratamento. Assim, que tipo de comunicação o UOL fez para o... Assim, olha como as coisas aparecem aqui, né? Você não sabe que tipo de e-mail que ela mandou, que tipo de resposta que eles deram, mas ele destaca que né, entra como uma manchete quase, né? Que o diretor da empresa israelense não forneceu mais dados, né? E isso aqui também é interessante, né? Quem gosta dessas charges pode entrar nesse site aí, o phdcomics.com, tem uma série de ilustrações interessantes. Mas aqui a gente vê um ciclo, né, que ocorre. Então, você tem a sua pesquisa começando, aí você vai e ela é lida ou é traduzida, né, por um escritório de divulgação, aí chega numa rede de agências de notícias e, e depois essa informação é jogada para os vários canais, né? Para a internet, e depois entra para outros caminhos. Então, você começa dizendo assim, que o A está correlacionado com B, né? Aí, o jornalista já fala assim, A causa B, dizem os cientistas, né? Aí, na internet, já tem gente que pode falar assim, os cientistas estão por aí querendo matar a gente de novo, né? Aí vem uma outra notícia dizendo assim, o A causa o B todas as vezes. E aí embaixo diz assim, o que isso significa para Obama? Quer dizer, parece essa história de Covid agora, assim, tudo tem que ter, o que é Covid, né? Tudo tem que ter Covid no meio, né? Para atrair alguma atenção. Então, aí você passa a ter uma outra notícia dizendo assim, o que você não sabe sobre A poder matar você, né? E aí colocando o matador entre nós, interrogação, né? E aí chega na sua família até, nas pessoas, dizendo assim, pessoas chorando e querendo se livrar desse tal de A, né? Só que a pesquisa começou você dizendo que A está correlacionado com B. Vamos dar um exemplo aqui, né? Existem as chamadas correlações espúrias, né? Quer dizer que é uma correlação que não tem significado. Então, a gente faz uma pesquisa querendo comparar a ingesta de cafezinho com o câncer de pulmão. Aí a gente chega no final, estuda 5.000 pessoas e avalia que existe uma correlação. Quer dizer, usar cafezinho está relacionado com um aumento nas taxas de câncer de pulmão. Só que essa pesquisa deixou de avaliar que tinha um fator muito mais importante, que é o cigarro.
Quer dizer, as pessoas tomavam seu cafezinho, mas fumavam junto com esse cafezinho. E aí a correlação é o cigarro causa câncer de pulmão e não o cafezinho causa câncer de pulmão. E aí a imprensa vai levando esse ciclo, chega as pessoas ficarem apavoradas que não pode mais tomar café, né? Então, um pouco também, né, tangencia esse tipo de notícia aí, o que a gente vê sobre cloroquina, sobre uma série de informações aí que percorrem sobre falsas crenças e evidências que não são propriamente validadas, né? Então, uma boa escrita sobre ciência, ela tem um título acurado, ao invés de um título misleading, né, querendo você dizer uma outra coisa que não está ali, de fontes reputáveis. Então, foi um artigo que saiu na revista tal, ou foi o pesquisador tal que falou, ao invés de fontes não confiáveis, né? Ou nem fornecidas, normalmente. Linguagem acessível, né? Clara, mas simples, e ao invés de uma linguagem confusa, com jargões e tudo. E um conteúdo interessante. Quer dizer, esses são os princípios de uma boa escrita, de uma boa divulgação para o público, né? E aí a gente tem aqui meio que uma técnica, né, de produzir um material, uma divulgação rápida, curta, mas que preencha todas as informações necessárias, que é o who, what, where, why and when. Então, aqui nós temos uma historinha de um naturalista chamado Hazel Digsbury, que filmou um Sasquatch pela primeira vez, enquanto ele estava explorando as montanhas num domingo com os seus amigos. Então, nesse caso, né, a gente tinha aqui, por exemplo, nessa frase, poucos caracteres, né, mais ou menos a saída do Twitter quase, e para você comunicar a sua pesquisa em uma frase, você tem que tentar preencher esses 5 itens, né? Outra coisa interessante é que o algoritmo do Google, ele, não sei se vocês sabem sobre o algoritmo do Google, mas eu vou falar um pouquinho. Como é que uma página da internet vai parar, um site vai parar na primeira página do Google, né? E por que a gente confia no Google como esse oráculo da verdade e da informação? Porque, de fato, o Google, ao longo desses vários anos, criou uma confiabilidade nos seus resultados. Então, caiu na graça de todo mundo que, se você jogar no Google, você vai ter uma resposta, né? É o oráculo dos tempos modernos. E o que está por trás disso? Está por trás um algoritmo, tá? Então, o Google tem as chamadas aranhas, que são programinhas que varrem toda a internet. Então, o Google tem uma base, né, de todos os sites que estão disponíveis na internet. E ele faz um ranqueamento. Então, os primeiros 10 itens pegam a primeira página, né? E vamos dizer que 90% da procura fica na primeira página, né? Raramente alguém vai para a segunda página do Google, né? E o que mudou recentemente? Bom, o Google é voltado para o usuário, né? Porque se o Google, claro, ele domina o planeta porque ele vende anúncio. Quer dizer, ele sabe que tem um monte de gente, que o planeta está olhando o Google para informação, e aí ele vende os anúncios, basicamente,
É isso que é a forma do Google e todas as outras mídias ganharem dinheiro, né? Com propaganda. E então o que aconteceu recentemente é que o Google ele muda o seu algoritmo de tempos em tempos, né? Ele sempre vai validando e ele vai aferindo e ele recentemente deu um peso maior para referências. Então, aqui a gente vê as categorias que mais foram afetadas por esse último update do Google, né, do algoritmo. E uma das que mais sofreram mudança aqui foi a área da saúde. Então, o Google vai aperfeiçoando, né? E por que eles colocaram esse item também, ou deram mais peso para esse item? Por causa da confiabilidade, né? Existe um protocolo chamado EAT, que é expertise, autoridade e confiança, né? Trustiness. Então, são três aspectos que os algoritmos do Google têm validado em todo tipo de procura, mas na saúde isso é muito mais crítico, porque você tem que ter uma informação confiável, né? Senão, aquele contexto que você deu, aquela pergunta que você vai trazer ao Google não vai te retornar aquilo que realmente interessa, né? Então, existem vários canais de divulgação científica, algumas revistas ou formas de divulgação que são específicas para traduzir, para gerar conteúdo de pesquisas que foram publicadas, né? A Scientific American, a National Geographic, são, e entre várias outras, mas a gente tem que ter em mente também que a população geral não é muito consumidora ativa de science news. Quer dizer, o pessoal não está assim totalmente preocupado, não é a primeira, não é o tópico favorito das pessoas a informação sobre pesquisa, né? Se a gente vê aqui como os estudantes se engajam nas informações, né? Então, semanalmente em azul e diariamente em amarelo aqui. Então, eles pegam os estudantes americanos, aqui no caso, eles pegam as informações discutindo com as pessoas online ou face-to-face, muito agora através de social media, já era bastante, e agora em pandemia muito mais, né? Porque você não tem tanto agora a interação face a face. Pega informações de artigos online, de discussão com professores, de feeds, televisão, rádio, revistas impressas, podcasts, discussão com bibliotecários, cada vez assim, muito menos, né? E é interessante os tópicos também, que são compartilhados pelos estudantes em mídia social. Então, as pessoas divulgam mais memes políticos, de humor, imagens, coisas do governo, estilo de vida, temas de educação, de escola, de arte, cultura, entretenimento, celebridades, coisas do seu próprio ambiente, da sua cidade, e lá mais embaixo, que número aqui, no nono lugar, é isso? Em nono lugar está ciência e tecnologia, né? Apesar de que 4% dos estudantes divulgam diariamente notícias sobre ciência e tecnologia, que até que um número razoável, assim, né, para quem faz todo dia. Mas só 20%, vamos dizer que 20% semanalmente, né, comparado com 33% e 12% do primeiro item. Quer dizer, a gente tem que ter em mente que mesmo os estudantes não têm o tema da ciência e tecnologia como seu primeiro favorito, né? E aí a gente volta naquela ideia do altmetrics, né? Das medidas alternativas,
das métricas alternativas na ciência. Então, só relembrando que a pesquisa, o artigo científico, ele tem lá aquele peso baseado no número de citações, né? Então, quanto mais o artigo é citado, mais peso científico ele tem. A revista científica tem aquele fator de impacto, que é assim, o peso científico da revista inteira, baseado na quantidade de citações que ela teve nos últimos 2 anos e dividindo pelo número de publicações, né? E então essa é a métrica tradicional. A métrica alternativa leva em conta a divulgação científica para o público. Então, esse critério de pontuação aqui do Altmetrics, por exemplo, ele dá 8 pontos para uma citação numa fonte de notícia. Ele dá 5 pontos para uma citação num blog. Ele dá 1 ponto para cada Twitter, né? Porém, de um texto que cita, né, que traz no seu texto o DOI ou o link do artigo, né? Então, você pode escrever o título inteiro do artigo, se não tiver o link, não pontua. A rede, né, de capturas do Altmetrics não pega não pontua essa publicação, né? Então, qual a importância, né, da gente divulgar e qual a prioridade? Então, acaba que, não que o Altmetrics seja o melhor algoritmo, o melhor critério, mas realmente, se você tem uma divulgação num canal de notícia, né, na imprensa geral, você vai ter uma divulgação maior para o público. O alcance é muito maior, né? E o Altmetrics, ele captura assim, 5.000 saídas, canais de notícia, e captura 15.000 blogs acadêmicos e não acadêmicos. Então, é muita informação que gera. Mas, claro que uma pequena parcela desses é que tem alguma relevância mesmo e algum alcance, né? Então, como é que a gente entende essa divulgação, né? Você tem a sua pesquisa e um grupo de pesquisadores, e aí existe um filtro, né, que chega até o jornalista ou quem escreve, né, ou quem traduz essa informação do público, do cientista para o público leigo. Então, existe um número muito menor de jornalistas do que de pesquisadores, né? Jornalistas aptos a escrever sobre ciência. Então, existe um filtro, existe um funil aqui, e aí só vai chegar para a imprensa aquilo que tiver realmente uma repercussão muito alta, né? O que é ruim para a gente que não conhece dessas ferramentas ou que não tenha a condição de dizer, ou a oportunidade de dizer o quão importante é a sua pesquisa, né? Então, a gente se apoderar desses canais de comunicação e comunicar a nossa pesquisa para o público geral, você acaba fazendo um bypass nesse sistema cujo critério é baseado nas premissas da imprensa, não nas premissas de importância realmente, né? Então, você tem lá a sua pesquisa, se ela foi super bem publicada e chamou a atenção de algum jornalista, ele vai lá, escreve e ela vai sair na imprensa e as pessoas vão saber sobre a sua pesquisa, né? É diferente disso tudo aqui ser feito para aparecer, para o ego, né? É claro que as coisas se confundem, né? Quer dizer, e também a gente é massageado no nosso ego quando
a nossa pesquisa é importante ou é dado relevância, né? Então, mas independente, né, de aparecer seu nome ou a sua imagem, é a questão de divulgação, quer dizer, o que o público geral vai poder se beneficiar com aquele conhecimento que foi gerado. E como esse público acompanhar e também dar feedback em relação a essa pesquisa, né? Então, as dimensões, né, de número de pessoas e de capacidades, treinamento, é muito diferente em cada um dos setores. Então, como é que funciona, né? A gente, basicamente, esse jornalista aqui, ele recebe, né, ou o canal de imprensa, ele recebe o tal do press release, que é o comunicado de imprensa. Então, normalmente, quem escreve isso é também um jornalista. Quer dizer, é aquele indivíduo contratado pela revista científica ou pela instituição de ensino, né? Raramente pelo projeto de pesquisa, mais raramente ainda pelo pesquisador, né? Mas, quer dizer, um profissional que vai levar para o jornalista lá do canal de comunicação um resumo ou uma estrutura do que se trata aquela pesquisa e do porquê que é importante ele divulgar para o público. Então, existe um formato de como a gente escrever e é importante que o pesquisador saiba fazer um press release, né? Porque quantas assessorias de imprensa existem, quantas pessoas, né, capacitadas para comunicar aquela sua informação e quem que vai realmente tomar conta daquela informação que você tem, da pesquisa que você fez e como isso vai ser divulgado, né? Então, esse é um formato de um press release sobre um produto ou um serviço, tá? Então, a gente tem uma estrutura aqui, né? E aí você vai ter a data, né? Normalmente você coloca que é para immediate release, quer dizer, é para divulgar já, no momento em que você leva, já você manda esse press release, você já tem a informação que você quer que seja divulgado, mas você pode também casar com um dia específico, né? Então, tal dia vai ter a inauguração de tal instituição ou que vai ser divulgada tal informação. Quer dizer, você pode colocar uma data para a abertura, né? E aí você coloca os contatos e você coloca também enfim, a organização, o número de telefone, e-mail e tal. Então, a gente depois você vai ter que escolher um título, tá? Você vai ter que saber o que é o mais importante que você tem que divulgar. Então, você faz um título, você faz um subhead também, um subtítulo, né? E aí você tem, normalmente, esse padrão, né? De colocar qual é o local, o nome da companhia, então, ou a revista, né? E essa estrutura. Então, assim, a companhia tal anunciou o nome do produto, no caso do artigo, né? E aí você descreve e você resume do que se trata. Normalmente se coloca
uma citação, né? Então você pega, por exemplo, no caso do artigo, uma citação do autor principal, do autor sênior, e você coloca as situações que o artigo traz, né? E depois você fala um pouquinho sobre a companhia, sobre, no caso, a revista científica ou a instituição, e aí e coloca os links, né, no caso do o DOI do artigo ou o link da, da página, né? Então, aqui a gente tem um exemplo no caso da BMC, alguns press releases de alguns artigos que eles fizeram, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Viabilidade, nesse caso, esse artigo aqui sobre a disponibilidade de bebidas não alcoólicas como um fator de redução do consumo de álcool. Então, esse é o título. Aí vem o subheading, que é um resumo já um pouco mais elaborado, né? Quer dizer, uma frase sobre o título, né? Sobre a pesquisa, e aí eles vão colocando sobre o que se trata, onde foi feito, e fala sobre os dados, e faz uma citação, por exemplo, a doutora Anna Blackwell, que é a autora correspondente, disse que tarará, tarará. Em alguns casos, às vezes a revista até nem nem falou com o autor, ele coloca essa aspas como uma parte da conclusão, por exemplo, uma parte do resumo, né? Como se fosse uma frase dita pelos autores. Aí eles colocam normalmente os autores falaram que aspas tarará, tarará. E aí aqui tem um texto bem mais o resto do texto falando mais detalhes e tudo, né? E aí termina, aí vem o contato da mídia, Deborah Kendall, Assistant Press Officer do BMC, Notes to Editor. Então, para o editor, no caso do canal de comunicação, aí ele coloca, então, o nome do artigo, a referência, o DOI, o link da revista, e aí ele faz comentários, né? Please name the journal in any story you write. If you're writing for the web, please link to the article. All articles are available free of charge, according to BMC's Open Access Policy. Quer dizer, ele está dando uma orientação para um pedido, né, para o editor. Isso é padrão. Na verdade, assim, toda a notícia vai com o link, né, vai com a fonte. Então, não existe uma publicação séria na mídia citando um artigo, falando sobre um artigo, sem o link dele ou o DOI, né? Aqui um template e um exemplo de um texto que a gente fez, né? Eu tenho uma pesquisa com essa revista chamada Cefalálgia, que é uma revista da área de cefaleia, e a gente tem um estudo que já comentei com vocês, né? A gente está pesquisando a influência das métricas alternativas e fazendo uma intervenção para aumentar essa divulgação, né? Então, nós fizemos uma série de esforços e um deles é de escrever os press releases e mandar para os outlets, né? Para os canais de comunicação. Então, esse é um template que a gente construiu para trabalhar os artigos todos, né? Então, mais ou menos assim, então em azul está o que é diferente, né? Então, o título, assim,
vamos ver aqui mais para frente. O título, então, ele é bem mais complexo, né? Predictors of Episodic Migraine Transformation to Chronic Migraine, a Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Cohort Studies. O título para o leigo virou Why Episodic Migraines Turn into Daily Headaches. Quer dizer, por que as enxaquecas se transformam de episódicas para diárias? E aí o subtítulo ficou assim: novo estudo revela quais fatores são responsáveis pela cronificação da enxaqueca. Quer dizer, é isso que o jornalista vai ter de atenção, né? E existem canais que não fazem filtro nenhum, simplesmente você joga lá e ele dispara, independente da qualidade. Mas os canais mais sérios, eles fazem um filtro e eles têm uma certa política aí de aceitar e de divulgar, né? Então tem aqui o local London, que é onde é a casa do publisher, né? É da onde a cefalógia é produzida, e aí a gente coloca então o título, o nome do autor e dá um contexto, fala um pouquinho da metodologia, né? Rapidamente, e fala por que esse avanço é significante no nosso campo, na nossa área. Então, pode até sempre usar essa frasezinha aqui: this is a significant advance in the field because isso e aquilo. E aí, no último parágrafo, como é uma comunicação vinda da cefalálgia, aí a gente coloca sobre a cefalálgia e a International Headache Society. E aí a gente dá um textozinho para se o canal de informação quiser divulgar e colocar, né? Aí a informação de contato, então, normalmente a gente colocou o autor, né? A gente conversou com esses autores e a gente colocava ali esse texto também, quer dizer, pedia para eles escreverem, darem a própria informação deles em relação ao que eles acham que é importante, né? Então, os autores recebiam um e-mail sobre o que a gente precisava assim de texto deles, né? E alguns às vezes não sabiam, não respondiam, a gente fazia por conta mesmo, né? E então o contato, em vez de ficar para a nossa equipe, né, de divulgação, a gente jogou direto para o autor, né? Então, se o jornalista quiser uma entrevista direta, ou se um canal de TV quisesse fazer uma matéria, entrava em contato direto com o pesquisador, assim, a gente não tinha interesse nenhum em mediar isso, né? Nem tempo. Agora, outra coisa importante são as imagens, né? Então, um press release tem que ter imagem, tem que ter imagem. E essa aqui é uma outra questão importante, porque voltando àquela ideia, né, que a gente já discutiu sobre como gerar imagens, né, de como fazer gráficos. E a experiência nesse projeto, a gente basicamente selecionou 25 artigos, né, que a gente fez uma tarefa então de divulgação para o público e randomizou, e tinham outros 25 artigos controle que a gente não fez nada e deixou a história natural deles, né? Desses 25 artigos, alguns dos artigos não tinham imagens boas, não tinham um gráfico para extrair, não tinham uma... Às vezes até a gente precisou construir, criar imagens para mostrar um pouco do que é, né? Ou seja, fazer até um pouco o papel do próprio autor, né? No sentido de
de criar uma imagem interessante para divulgação, né? Não só científica, né? Mas para o público leigo, através de uma imagem, entender um pouco do que estava se passando, né? Então, essas imagens aqui são de um banco de imagens chamado Shutterstock. Tem vários outros bancos de imagem, né? E isso aqui você compra normalmente uns $30, 10 imagens, ou você compra uma anuidade, enfim, você tem aí acesso a imagens que tem propriedade, né? Então você compra a propriedade para usar essa imagem e claro, você pode buscar também no Google imagens livres e também fazer ilustrações, né? O que seria o mais interessante, né? O ideal mesmo para uma divulgação seria ter uma ilustração, ter um desenho, uma foto, uma imagem, um gráfico. Além disso, é muito interessante também que a gente tenha vídeos, né? Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como esses vídeos podem ser interessantes e úteis. Eu vou abrir aqui o site da New England, que faz uns videozinhos bem interessantes. E primeiro, eles têm várias ilustrações, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Aqui. Aqui nós estamos então na New England, né? Primeiro, eles já têm assim meio que uma assinatura, né, nos desenhos. Essas ilustrações já são meio que características do New England, né? Aí vamos olhar aqui, multimídia, e vamos olhar esse videozinho aqui. Então, eles fazem... eita, tem que entrar... Esse vídeo precisa de entrar na assinatura aqui. Vamos pôr vamos entrar no canal... Por Learning Center. Vamos buscar aqui deixa eu sair dessa tela, vou buscar o canal do YouTube deles aqui, que acho que é mais fácil. Vamos compartilhar de novo. Onde está? Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho. Acho que agora achei. Pronto. Tá dando para... Tá aparecendo para vocês, né? O vídeo Sim. videozinho aqui do New England, né? Vamos começar do começo. Então, eles fazem assim a animação, né? Colocam, nesse caso,
é o vídeo mesmo, né? Assim, a filmagem. Mas existem outros vídeos que são animações mesmo, né? Vamos abrir aqui um outro videozinho aqui. Também o cateterismo. Então, eles fazem essas animações. Esse aqui é um pouco mais no estilo deles, né? Assim, não é como a filmagem, é uma ilustração mesmo, né? É uma construção, aí um vídeo 2D que é produzido. E isso também tem uma implicação, porque para os próprios cientistas, né, às vezes a forma de você entender um procedimento, né, ou de você saber sobre um assunto, às vezes é mais efetivo até a gente ter uma comunicação em vídeo dessa, né, uma animação explicando um mecanismo ou assim, mostrando como que um processo ocorre ou, enfim, transformando não só numa imagem, mas numa evolução de imagens, uma construção de figuras e de fatos que também vão ser úteis para o entendimento daquele assunto, né? Então, eu vou passar para vocês, vou colocar no grupo e vou ver como faz também, acho que para inserir num link no próprio YouTube, para a gente colocar esse template, né? Esse formato de como a gente coloca aí como a gente faz uma escrita de um press release, né? De uma comunicação de imprensa. Então, essa seria uma tarefa interessante, né? Para a gente fazer, para a gente ter como atividade também, mas acho que também já estamos chegando no fim do curso aí, as entregas precisam ser focadas mais no artigo científico, mas quem quiser e precisar de alguma ajuda nisso aí, pode me contactar para a gente pensar como fazer e adaptar para cada situação. Eu acho que cada pesquisa e cada artigo que vocês tenham publicado, vocês devem fazer esse exercício, né, e mandar para os canais de comunicação. O ideal seria que se escreva em inglês esse press release, mas pode ser em português também e pode mandar para os canais aí de comunicação brasileiros, né? Ou seja, depende muito também do que você quer divulgar, para que público você quer divulgar, mas partindo do princípio que a gente está escrevendo em inglês e que a gente quer uma disseminação do conhecimento internacional, a gente deveria, então, formatar e escrever, fazer o template em inglês mesmo, né?